boa tarde, boa noite, amigos do canal. Dessa vez fizemos um vídeo mais rápido, tá vendo aí como é que a gente está para frente aí, ó, entusiasmado com as novas perspectivas do canal. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento à segunda parte do vídeo falando sobre o tráfico de africanos escravizados aqui para o Brasil. E é um assunto muito interessante, vocês vão ver que o vídeo vai estar muito legal, com bastante informação. Então a gente está aqui para trocar essas informações, levar um pouquinho que eu sei para vocês. Sabe de nada, inocente! Vocês também têm toda a liberdade para deixar seu comentário, a sua perspectiva, a sua contribuição para que o nosso canal cresça aí nos comentários. Pode escrever o que você quiser aí, indicação e tudo mais aí, ou alguma coisa que eu esqueci de falar, ou uma coisa que vocês conhecem que eu não sei, porque aqui ninguém é o dono da verdade. Ah, bom! Todo mundo aqui está aqui para aprender, a gente está aqui na troca de ideias, beleza? Então, vai dando seu like aí que é para ajudar nosso canal aí crescendo sempre aí. E bora pro vídeo então. Tamo junto. Então, depois dessa história grande que nós contamos aí no primeiro vídeo, falando sobre a trajetória de como é que começou a escravização dos africanos e seu translado para o Brasil. Então agora nós vamos começar a falar um pouquinho aqui de como é que foi a chegada deles aqui no Brasil, o trabalho que eles faziam, quem que eram os grandes traficantes aqui, de quais nações que esses negros que vieram para cá descendiam, tá ok? Então não tem vamos colocar assim, um registro preciso de quando chegaram os primeiros escravos aqui no Brasil, não, tá? A tese mais aceita é que eles chegaram no Brasil por volta de 1538, tá? Um donatário do arrendatário do pau-brasil, nem um donatário, um arrendatário do pau-brasil chamado Jorge Lopes Bichorda, tá? Ele teria traficado aqui para a Bahia os primeiros africanos escravizados, tá? E entre 1539 e 1542 são introduzidos na capitania do Pernambuco, tá? Os primeiros escravos mesmo lá, pois nessa região ali que desenvolveram com grande efeito a lavoura canavieira, com a ajuda dos holandeses que bancavam muito ali, transitavam a mercadoria para a Europa, distribuíam na Europa e tudo mais ali, que bancavam, meio que dava o subsídio da produção ali para os portugueses ali. Os portugueses produziam, mas quem dava o dinheiro para eles produzirem, quem transportava, eram os holandeses. Então eles trouxeram também os escravos ali para Pernambuco, entre 1539 e 1542, tá? E os escravos, como a gente sabe, eram vistos como mercadorias, tá? Mesmo com animais. Então eles eram avaliados fisicamente. Você é louco, cachoeira! Então, como eles eram avaliados fisicamente, como é que eles então faziam para poder avaliar um escravo? Como eu falei para vocês, era comparado com animais. Como é que você faz para avaliar se um cavalo é bom, se um boi é bom, sei lá, um cachorro é bom, de raça pura? Então os escravos eram mais ou menos assim. Vamos ver se vocês se encaixam aí, se vocês iam ser um escravo bom. Eu ia ser, pelos aspectos físicos ali. E eu também, se meu pai é negro, minha mãe que era branca, então eu tenho alguns traços como todo brasileiro, tem um pezinho na África também, tá? Então como é que eles avaliavam mais ou menos o escravo, se ele era um bom trabalhador e tudo mais? Primeira coisa, eles avaliavam se o dente era bom, se o escravo tinha dentes grandes, dentes brancos, dentes ali perfeitos ali, então ele seria um bom escravo ali, um bom trabalhador e tudo mais ali. Se ele possuísse também as cartilagens duras, sabiam disso? Então eles olhavam que a orelha assim, ó, se a orelha fosse dura na hora de mexer ali, assim, se a orelha tivesse uma cartilagem mais rígida ali, assim, é que ele era um bom trabalhador, não adoecia fácil e tudo mais ali. Outra coisa que eles olhavam também era a canela fina. Então, eu também sou corredor, tenho a canela fina, então todo o bom escravo ele teria que ter a canela fina. Esse pessoal de canela grossa aí, ó, canela de cano, não ia ser aceito não. Ué? Tá ok? E outra coisa também que eles tinham, também que eles avaliavam lá no aspecto físico, era o quadril estreito. Não podia ter o quadril muito largo não, tá? Porque esse era preguiçoso, não dava conta das coisas ali e tudo mais ali. Tinha que ter também os calcanhares altos, tá? Elas pegam um atleta, na realidade eles escolhiam os melhores atletas ali para poder ser os escravos ali. Olha como é difícil ser patrão no Brasil. E além disso também, como eles
compravam os escravos como sendo peças, como sendo mercadoria, eles tinham que ver se as peças, as suas máquinas estavam funcionando bem. Tá? Então eles também verificavam a rigidez muscular, por isso que eles apalpavam os escravos, ficavam apalpando lá, vendo o tônus muscular, quer dizer, para ver se eles eram fortes, se ia dar conta do serviço. Como a gente falou, os escravos tinham uma média de vida de 7 anos e em 3 anos eles pagavam, então davam um lucro de 4 anos. Quanto mais eles fizessem um escravo, entre aspas, durar, seria mais lucrativo para eles. Então eles pediam que o escravizado saltasse, pulasse, rodasse e ficasse fazendo um monte de peripécia para provar a sua aptidão física. E além disso, eles também costumavam olhar os ouvidos e os olhos para ver se não tinha alguma inflamação e também examinavam as partes íntimas para ver se não tinha nenhuma doença. O meu sonho é que o mundo acabasse, esse mundo é uma porcaria. E o preço dos escravos sempre foi muito elevado. Como eu falei no vídeo passado, devia ser mais ou menos o preço de um carro popular, se a gente fazer telemetria para os dias de hoje. Tá? E era muito mais caro que terras. Quando as pessoas faziam inventários lá, as pessoas faleciam, o plantel de escravos valia muito mais do que as suas terras, porque aqui no Brasil tinha abundante. Eu sou rica! Como eu falei também no primeiro vídeo, ninguém queria vir para cá, e outros também vídeos aí que eu vou deixar o card ali para vocês assistirem depois ali, que a gente está falando sobre o Brasil colônia. Então vocês vão ver que tinha abundância de terras aqui no Brasil. Só quem era muito guerreiro mesmo queria vir para cá, quem tinha bastante dinheiro de disposição para poder vir para cá e morar aqui. Então as terras eram praticamente graças, eles davam loteamentos enormes para pessoas, essas marias e tudo mais. Por isso que o Brasil é lotado de latifúndio. É uma cova grande para teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe deste latifúndio. Porque as terras eram abundantes, então as pessoas doavam, davam. Então os escravos eram até mais valorizados que a própria terra. Como o dinheiro é bom, né? Então, pela essa valorização do escravo, pelo seu alto preço, como a gente falou, quem ganhava muito dinheiro eram os traficantes de escravo. Vocês estão lembrados disso, né? Então, qualquer perda, fuga do escravo representava uma grande perda econômica pro senhor do escravo, tá? Então, o que vai acontecer? Então, essas notícias que a gente vê falando aí sempre, aí que a gente aprendeu a história, que o cara matava escravo e batia. Tinha isso, não tem gente que bate no cavalo até ele morrer, o pessoal coloca cavalo na carroça, tudo mais, gente sem noção. Tinha isso também, mas na maioria das vezes eles tentavam ali usufruir o máximo, extrair o máximo que eles podiam do escravo. Não tinha uma vida humanamente legal não, mas ele era tratado como um animal assim, precioso. Nós precisa do precioso. Batia, disciplinava e tudo mais ali, eram rudes, eram maus assim, sim, mas eles tinham que tentar manter a saúde do escravo o máximo possível e tentar também impedir as fugas, ok? Como eu falei para vocês, então, devido a isso tudo, quem ganhava muito dinheiro aqui no Brasil eram os traficantes de escravos. Tem então um aspecto muito curioso aí, ó. Deixa de ser curioso, capitão. Curiosidade do Marcelo, tá? Vocês sabiam, quem já leu aqui o livro Robinson Crusoe? Alguém aí já leu? Alguém sabe o que eu tô falando? Porque hoje em dia o pessoal não gosta de ler, né? Senão lê Crepúsculo, esses livrinhos assim, Harry Potter. Mas quem já leu literatura mesmo, estrangeira de peso, a Ilha do Tesouro, aí, como eu falei, o Robinson Crusoe. E vocês sabiam que esse personagem, que é um dos mais famosos da literatura mundial, ele foi criado pelo Daniel Defoe. Veio pai desgraça, velho. Parece um siriguejo, velho, um caranguejo amassado, meu pai que feio, velho. Tá? E esse personagem, o Robinson Crusoe, ele viveu no Brasil. Olha só. Olha! Aposto que você não sabia disso. Tá vendo como é que eu instruo vocês? Esse cara é foda. E o que vai acontecer?
E ele era um latifundiário aqui, tá produzindo açúcar aqui e tudo mais ali. E ele viu que dava dinheiro mesmo, como eu já falei para vocês, o próprio personagem do Daniel Defoe, o Robinson Crusoe, viu que dava dinheiro mesmo era o tráfico dos africanos escravizados. E o que ele arrumou? O que ele foi fazer? Ele se associou a outros comerciantes aqui para ir para a África, capturar os escravos e tornar-se um mercador da carne humana. Tá? E o que vai acontecer? Nessa viagem, nesse translado que ele vai fazer para a África, é que seu barco afunda e ele fica 23 anos preso numa ilha. É onde ele conheceu a Sexta-feira e vão desenrolar suas aventuras ali. E o maior traficante de escravos do mundo inteiro, de todas as épocas, de todos os períodos, e sei lá, até dos universos paralelos aí, foi brasileiro também. Foi brasileiro e ele era baiano. Um miserável é um baiano. Tá ok? Ele era baiano e seu nome era Francisco Félix de Souza. Ele era mestiço, ele nascido em Salvador, tá? Filho de um português com uma índia. Ele foi alforriado aos 17 anos lá e tudo mais, e acabou sendo, como é que eu vou falar, degradado. Vai pra você ver porque o cara era gente boa, né? Você é maluco, é? Ele foi degradado para a cidade de Badagry, na Nigéria. Tá? E esse Francisco Félix de Souza, ele vai receber o título de Xaxá. O que é o Xaxá? Xaxá é um título que significa vice-rei. Ele era o vice-rei de Uidá, tá? que era a capital ali do reino de Daomé, que era um reino super agressivo ali da costa da África ali, também chamado Costa dos Escravos. Fica mais ou menos entre ali o sudoeste da Nigéria ali, e hoje onde é que está um estado moderno do Benin ou Benin, como os franceses falam ali. Tá? É de lá que veio a maior parte dos escravos do que veio para o território brasileiro. Como a gente fala, o Francisco Félix de Souza, lá, o nosso amigo Xaxá, ele era amigo do Dadá. Falando, rapaz, você tá perdido no mundo, rapaz. O Dadá, o que era o Dadá? Dadá é um título que se dá aos reis ali de Daomé. Beleza? Então tem o Xaxá, é o vice-rei, e o Dadá é o rei Dadá. A Atleticana conhece o rei Dadá. Dadá é gente boa. 1000 abraços do Dadá Maravilha. Mas nem sempre o Francisco Félix de Souza foi o Xaxá. Ele se tornou o Xaxá. Se tornou o maior traficante de escravos de todos os tempos. Antes dele se tornar o Xaxá, antes dele se tornar o super traficante, ele era, antes de se tornar o Pablo Escobar da carne humana. E a Pablo Escobar se lhe respeita. Ele, como a gente falou, ele foi degradado lá para cidade de Badagry. Como é que chama o trem? Esqueci o negócio ali, e depois eu lembro, vai aparecer escrito aí. E Badagry, lembrei. E o que vai acontecer lá? Mais tarde ele se arrumou um emprego lá de escrivão e almoxarife da grande fortaleza de São João Batista de Ayudá, ou da Ajuda. E esse lugar lá era um entreposto do que os portugueses construíram lá na Costa dos Escravos. Era o maior entreposto de tráfico de escravos do planeta, um lugar terrível. E ele trabalhou ali, como eu falei, de almoxarife e escrivão. Então ele começou a tomar contato com aquela situação, com aquele ambiente ali, e começou a ter ideias, começou a pensar. Tudo mais ali, o diabo está fazendo a cabeça do caboclo ali. E começou a dar ideia para ele e tudo mais ali. E o que vai acontecer? Ele começou a notar que estava tendo um aumento demasiado na demanda de escravos ali, na mão de obra barata, escravizada, não paga salário, não paga nada. E esse aumento começou desde o início da plantação de açúcar aqui no Brasil. Tá? Mas nessa época a maioria dos escravos não vinham daquela região ali, eles vinham da região de Angola, da região do Congo ali, tudo mais ali, que os portugueses e os holandeses buscavam lá para trabalhar nas plantações de açúcar.
Mas só que a partir de 1670, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a situação começou a mudar e começou a ter uma necessidade cada vez mais de mão de obra nessa nova empreitada ali do governo português. Então ele resolveu então entrar no negócio. Cifral, parceiro, porque eu sou caçador de cifral. Então como é que o nosso amigo lá, o Francisco Félix de Souza, arrumou o primeiro montante para que você comprar escravo, você vender o escravo, tem que ter dinheiro. Comprar escravo era caro. Onde é que ele arrumou dinheiro, sendo que ele era almoxarife? Será que ele era parente do Queiroz? Não. Adivinha o que ele fazia? Olha para você ver como é que é a história da humanidade. Vou contar para vocês o que ele fazia. O Francisco Félix de Souza. A religião ali da região ali, onde é que ele estava ali, é meio parecida com voodoo, tá? E eles usavam um tipo de moeda, que na realidade não era moeda, era um... Como é que vamos colocar assim? Eram búzios. Um búziozinho que estava na região. Em Angola também usava isso muito, chamado zimbos. Lá eram os cauris, que era moeda lá. Então, nas oferendas que os habitantes da região ali ofereciam para os seus deuses lá, suas entidades lá e tudo mais, eles usavam esses cauris, esses búzios, como moeda. Tá? E elas foram usadas durante muito tempo, desde o século XI a.C. até o século XIX, eles usaram esses cauris, esses búzios ali. E até chegaram a ser usados até na região de Salvador, ali na Bahia. E o que vai acontecer? O Francisco Félix de Souza, o que ele fez? Ele entrava nos templos e roubava as oferendas. Ladrão! E roubava as oferendas das entidades. Imagina só, depois do cara ter feito tudo que ele fez ali assim, descobrir que ele ainda roubava as oferendas para iniciar esse funesto negócio que ele tinha. Imagina em qual inferno que esse cara tá ardendo. Imagina onde é que ele tá enfiado. Vocês vão achar meio diferente aí o vídeo, parece que tem uma descontinuidade, né? Por exemplo, porque eu cortei meu cabelo. Chique elegante, acabei de cortar meu cabelo de urso. Esse vídeo foi gravado no outro dia, muita informação, não deu pra fazer tudo. Aí eu cortei meu cabelo, tive que tratar com o barbeiro lá, marcar, porque na pandemia tá fechado, para cortar meu cabelo, que tava gigante, né? Então vamos lá. O que vai acontecer então? Então o nosso amigo Félix lá, depois dele arrumar o seu capital inicial, eu pretendo dar voos muito, muito mais altos. Não é a banda. Ele começou a vender escravos a crédito. O cara chegava lá, tá precisando de escravo, tá apertado de dinheiro e tudo mais. Aí fala, depois você me paga lá, que não sei o que. Então com isso ele começou a ter muito, vamos supor, prestígio entre os traficantes lá de escravo lá e tudo mais lá, o pessoal dos navios tombeiros, que nós já falamos. E o que vai acontecer? E ele ficou amigo do Dadá, como a gente falou, o Adam Dozan, tá? E o que vai acontecer? Então ele ficou muito amigo do Dadá, o Dadá pegava lá, o Adam Dozan pegava os escravos para repassar para ele, como a gente falou, o rei de Benin era muito agressivo, então com a chegada dos portugueses se incentivou essa vamos colocar assim, predação por outros povos lá, outras etnias que não eram as deles lá, que eles pegavam e trocavam com os portugueses, como a gente falou, de fumo, de aguardente, melado, algumas armas e algumas ferramentas também, tá ok? Então o que vai acontecer? E esse negócio vamos chamar ele assim de Félix, vai ficar simples, né? Félix, ficar uma coisa assim mais familiar, Félix da novela, todo mundo conhece. Então o que vai acontecer? O Francisco Félix, então, ele vê seu negócio se expandir ainda mais a partir de 1815, quando a Inglaterra proíbe o tráfico de escravizados acima da linha do Equador. Por baixo podia, igual aquela música que fala, né? Tudo é permitido abaixo da linha do Equador. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Mas acima do Equador não podia. E Benin estava acima da linha do Equador. E mesmo assim, o Francisco Félix continuou fazendo seu tráfico ali. Então, o que vai acontecer? Ele virou o cara fora da lei, uma espécie de Billy the Kid, uma espécie
de Jesse James ali, do tráfico ali, mesmo ali do Pablo Escobar mesmo, criou respeito, porque não podia, ele continuou traficando assim mesmo, ele teve, a procura aumentou pelos seus escravos, olha só a coisa ali. E então ele virou ali tipo assim, o negro começou a respeitar ele mesmo ali, porque o homem enfrentava a Inglaterra, se meteu com os ingleses. Caracas. Porra! Com essa moral toda que ele tinha ali, com o dinheiro todo que ele estava ganhando, ele ainda não era o Xaxá. Vocês não notaram, mas ele não é o Xaxá ainda. Ele vai se tornar o Xaxá daqui a pouquinho, que eu vou explicar para vocês. Então, nessa época das vacas gordas, ele conheceu, na verdade, ele teve um atrito com o Adam Dozan, que era o da lá, teve uma atitude que ninguém fala o que é, não dá para saber, nas pesquisas, nos livros que tem escrito sobre ele, não dá para saber o que ele fez. Ele fez alguma coisa ali que desagradou o Adam Dozan. E o que vai acontecer? O Adam Dozan mandou prender ele. Então, o Francisco Félix acabou preso no Benin, ficou lá preso, imagina só, o cara preso no Benin. Ficou lá tristão lá, tadinho, na cadeia lá, ficou lá um mês lá, preso lá. Tipo, a minha vida acabou, né? Agora acabou tudo, não tem mais nada. O que eu vou fazer agora, né? Perdeu o negócio, tá preso, tá enrolado. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Só que ele então conhece um meio-irmão do Adam Dozan, tá? Ele recebe a visita desse irmão do Adam Dozan. E esse rapaz lá chamava Gapé. E como a gente falou, ele era meio-irmão do Adam Dozan. E o que ele vai chegar lá? Ele chega na do Francisco Félix e começa a conversar com ele, faz uma proposta meio que indecorosa pro Francisco Félix. E que o HP estava procurando, fazendo uma conspiração contra o irmão dele. Estava fazendo uma conspiração. Ele então faz uma proposta para o Francisco Félix, o HP, de que ele soltaria o Francisco Félix desde que, depois de solto, ele liderasse uma guerrilha contra a Dozan e que derrubasse do poder. Tá? Então eles firmam lá um pacto de sangue lá, tá? Juradinho, de dedinho lá, e ele então lidera uma guerrilha contra a Dozan. Então o Adam Dozan, que era o da antigo, ele é derrubado então com a ajuda lá do Francisco Félix lá, e as forças lá do HP, e o HP então vira o novo Dadá, muda seu nome para Guezo, e o que vai acontecer? E transforma o Francisco Félix de Souza, pela sua ajuda que ele deu nesse processo aí, da derrubada do irmão dele, e mataram o irmão dele mesmo. Olha só que irmão bom. O Francisco Félix somente coisa legal pra caramba, só matar o irmão dos outros, derrubar do poder. Então o Guezo, que virou o novo Dadá, transforma eles agora sim no Xaxá, tá? O Xaxá da cidade de Yugdá. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Os negócios então agora do Xaxá Francisco Félix só começam a andar errado a partir de 1839, tá? Quando a Inglaterra lança lá o Equipation Act. Tá? O que dizia esse Equipation Act? O parlamento da Inglaterra lá fez uma lei lá, sei lá, montou um negócio lá que segundo esse ato lá da Inglaterra lá, ela se auto-permitia, mas é muito bom, né, fazer uma lei para você mesmo, eu auto-me fazer qualquer coisa. Esse Equipation Act auto-permitia a Inglaterra atacar qualquer navio negreiro em águas internacionais, tá? E o que vai acontecer? Mesmo assim, o Francisco Félix não achou que ia ficar por isso mesmo, que ia dar tudo certo, que não ia ter problema não, mas a gente vai ver que não foi assim não. Mas mesmo assim, olha só como é que o cara deixou sua marca na história. A marca ruim, não é uma marca boa não, uma marca ruim, mas deixou, tá? Olha só, ele teve 59 mulheres, para aguentar uma só é difícil, imagina 59 mulheres. Teve mais de 200 filhos e criou uma linhagem real que existe até hoje no reino lá de Benin. Tem os filhos dele lá, os filhos do avô, do bisavô, que ele foi lá, tem até hoje, ok? Então essa aí é a história do maior traficante de escravo
do planeta, da galáxia e do universo. Era brasileiro e era baiano. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E a maior parte dos escravos que chegaram aqui do Brasil também, como a gente falou, eles vinham da África Ocidental, onde hoje corresponde aos estados modernos da Gana, Togo, Benin e Nigéria. Mas não foi só desses lugares não, também via muita gente ali da região do Congo, Angola e também do Moçambique. E a região, sendo que a região de Moçambique contemplava outros países também, tipo assim, Zimbábue, o Zaire, o Quênia também ali. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que era feito esses translados, para vocês verem a movimentação dos escravos que acontecia aqui entre a África e a América. Vocês vão ver que tem uma animação feita pelo próprio site lá, o que eu já falei no primeiro vídeo, o slavevoyages.org. Então vocês vão ver que cada pontinho desse que atravessa da África para a América é na realidade um memorando de viagem, tá? Onde é que estava descrito as mercadorias que esse navio estava trazendo. Navio negreiro, então estava trazendo escravos. Ali tá os que foram catalogados e encontrados. Então você vê uma movimentação muito grande. E você imagina só que ali está só os oficiais que não foram perdidos. Imagina os que foram perdidos, os que nem foram relatados. E imagina só os piratas. Então a gente tem uma aproximação mais ou menos perto ali da quantidade de escravos que vieram para o Brasil. Mas com certeza, Brasil e América, mas com certeza a quantidade foi muito maior. Nós então tivemos aqui no Brasil várias etnias africanas e elas são identificadas às vezes pelo porto onde eles embarcavam ou pela região de onde esses escravizados vieram, e era costume então dos brasileiros embarcar muita região escravos da região do forte ali, São Jorge da Mina. Então era comum do pessoal chamar aquela região de Costa da Mina. Tá? Então o que vai acontecer? Quando eles tinham um escravo lá, queriam falar de onde que ele vinha, vamos supor, falava lá José Francisco da Mina, Maria da Mina, mas é preciso entender que Mina não é
uma nacionalidade, igual é brasileiro, russo, italiano, hoje em dia não. Essa região da costa da mina ali era uma região islamizada, então vai ter muito muçulmano ali. A maior parte dos escravos ali eram muçulmanos, a maioria sabiam ler, eram letrados, tá? E o que vai acontecer? Esses escravos em 1835, que foram oriundos dessa região da mina ali, eles foram protagonistas da revolta chamada dos malês, tá? O que significa malê? Malê significa islã, significa islamizado na língua iorubá, tá ok? E o que aconteceu? Essa foi a maior revolta escrava do Brasil. E muitos dos participantes dessa revolta ali portavam o Corão, eles liam o Corão e usavam o Corão como um amuleto de proteção. E por que aconteceu essa revolta? Qual foi o motivo principal dessa revolta? E olha que essa revolta foi motivo de um preconceito aí cultural, estrutural, educativo mesmo, tá? Ela só foi entrar nos livros didáticos aí para entrar para a história há pouco tempo, com o revisionismo. O pessoal não dava o devido valor ali à representatividade dessa revolta não, tá? E o que vai acontecer? A revolta ela acontece na noite do dia 24 para 25 de janeiro de 1835. Mas só que os caras estavam programando essa revolta um tempão, estavam matutando, pensando, encaixando as coisas. Como a gente falou, eles eram africanos, eram cultos e eram letrados, tá? E o que vai acontecer? Os escravos ali tinham então uma motivação religiosa. Por quê? Porque quando os escravos chegavam aqui no Brasil, eles eram rebatizados com o nome deles lá e da região de onde eles vieram, a maioria das vezes, ou com o nome do Senhor, ou com o nome de santos, para proteção lá e tudo mais ali. Portanto, se você hoje em dia tiver um nome assim, tipo assim, de Jesus, Aparecida, nome de santo no final, Conceição e tudo mais ali, significa que você teve um antepassado negro na sua família, tá? E por que cresceu tanto o sobrenome, tipo assim, Santos, Souza, Silva? É porque quando os escravos eram batizados, eles usavam sobrenomes também do seu senhor. Então por isso que cresceu tanto esses sobrenomes muito comuns no Brasil hoje em dia aí. Eu não sabia. E a influência desses negros ali na Bahia, da região da Nigéria, na Bahia, a gente vê muito bem, sobretudo no carnaval lá, com aqueles pessoal com aqueles turbantes, aquelas coisas assim, que não tem muito a ver com a região que a gente conhece da África, principalmente aqui na região sudeste aqui. Eles estão mais ligados àquela região ali mais islamizada, então eles têm muito aquela coisa dos turbantes, aquelas coisas ali que a gente vê nos filhos de Gandhi, aquela coisa ali na Bahia ali, por causa da influência desse tipo de escravo ali na região. Vou dar para vocês aqui um esboço de como é que era Salvador, mais ou menos na época da revolta dos malês. Salvador, na época, lá tinha mais ou menos uns 60 mil habitantes, sendo que 25 mil eram escravos. 73% da população desses 60 mil ali eram de negros ou mestiços ou libertos, tá? E olha só a quantidade de negros ali que tinha na região ali então. Então era um prato cheio para ter uma revolução lá e ela dar certo. E como a gente falou, muitos deles ali eram provenientes da região da Nigéria. O pessoal, quando começou, depois dessa revolta, os malês ali, pelas complicações que ela trouxe lá e tudo mais, o pessoal ficou com muito medo de revoltas de escravos, porque no Haiti eles mataram a população branca toda da ilha, então no Brasil vai ter muito medo de que se repita isso aqui, tá? Então o pessoal aqui da Minas Gerais, principalmente, de outras regiões, começaram a evitar comprar escravos da região da Nigéria, que eram, como a gente falou, eram escravos letrados, eram escravos assim mais caros, e além disso eles eram mais fortes, assim, tinham corpulentos, robustos e tudo mais ali. Então eles começaram a evitar esses negros dessa região para poder trazer negros da região da Angola e do Congo, que eram, segundo eles, assim, mais pacíficos, menores, de porte menor, e eram menos agressivos também.
ao final das revoltas dos malês ali, como sempre acontece numa revolta de um pequeno grupo contra o império inteiro, o império português, muitos dos envolvidos nessa revolta foram mortos e muitos degradados, ou seja, foram aqui do Brasil. Conseguiram voltar para casa, tá? Para a região de onde eles vieram, que era a região do Benin ali, sudoeste da Nigéria lá e tudo mais ali. E adivinha o que acontece? Adivinha quem acolhe os negros que vieram banidos e degradados do Brasil? O Xaxá. O Francisco Félix recebe eles de braços abertos a eles lá. E recebe eles e os traz para dentro do seu próprio negócio ali. Transforma ele em agentes ali do tráfico também, tá? E muitos deles se tornaram até mesmo seus traficantes ali. Olha só, há uma falha ali brusca ali, né? As pessoas que fugiram da escravidão retornam para sua terra e se tornam traficantes. Quer dizer, não aprenderam muita coisa não, infelizmente. E eles são chamados então de agudás, que na linguagem iorubá significa o que voltou. As regiões que mais receberam escravos no Brasil foram a região do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Isso aí é o tráfico internacional. Depois a gente vai ver que vai ter o tráfico interno. Quando houve a decadência do açúcar no Nordeste, eles começaram a traficar internamente os escravizados para outras regiões. Por exemplo, a região de Minas Gerais, o Nordeste começou a vender escravos para Minas Gerais, a região mais no Sul. Você pode ver que hoje em dia a gente não tem tantos negros na região Nordeste. Eles desceram, foram vendidos. Então, por causa dessa multiplicidade de etnias de africanos que vieram para o Brasil, era comum entre os senhores de escravos usar para identificar o seu escravo ali um prenome cristão, por exemplo, Francisco, Raimundo, e depois utilizar ali um sobrenome da nação, da região de onde ele veio. Então, por isso que a gente vê muito aí Francisco da Angola, vamos colocar Maria Cabinda, que era o porto de onde eles vieram embarcados, da região ali de Angola também, e assim vai, tá? Além dessa coisa que eu falei de vocês, da região de onde eles eram embarcados, também os portos também identificavam muito esses escravos. Como eu falei, Cabinda, que era um porto situado na região norte do Rio do Congo, e o outro porto também muito importante também era o porto de Benguela. Então podia ter lá um Francisco de Benguela, vamos colocar um nome comum de escravo aí, José de Cabinda, e assim por diante. Os ubandistas, por exemplo, costumam identificar seus guias espirituais, os chamados preto velhos, como Pai Francisco de Luanda, Pai Joaquim do Congo, Maria Conga, Maria Cabinda, falando sobre toda essa região que a gente tem mostrado para vocês aqui. Olha que bacana, olha que bacana. E os africanos, oriundos da região centro-ocidental da África, tinham um tronco linguístico comum, o Banto, da qual se originou a língua Kibundo, tá? E o que vai acontecer? Dentro dessa região oriental, a gente pode identificar as nações ali do Congo, Angola, Cabinda e Benguela, tá? Mas não haviam só negros nessas regiões não, eram os mais comuns, mas haviam também negros da nação Moçambique, de Quelimane e Inhambane, tá? E os africanos identificados assim, eles teriam saído de portos localizados na região da África Oriental, quer dizer, lá para o lado do Índico, onde está os estados modernos de hoje em dia de Moçambique, Zimbábue, Tanzânia e do Quênia, tá? E a característica mais marcante desses africanos que vieram para o Brasil eram suas tatuagens no rosto, em forma de luas, de estrelas, de cruzes e assim por diante. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Apesar de eu estar cansado, eu fui obrigado a estudar bastante, gostei bem do tema, aprendi várias coisas novas, então foi muito empolgante e desafiador fazer esse vídeo e de ter reforçado vários conhecimentos que eu tinha e de ter aprendido outros novos, que para mim valeu muito a pena. Então, se para você valeu a pena também, eu espero que você deixe seu gostei aí, o seu like no vídeo,
compartilhe com pessoas que gostam do tema, pessoas que queiram aprender também. E tamo junto. E assine aí o seu canal, assine o nosso canal aí, que isso dá força pra gente crescer cada vez mais com conteúdo de qualidade e elucidativo para todo mundo. Obrigadão, tamo junto. Valeu, até o próximo.